Bom, quando nós falamos a respeito dos carboidratos, é importante que você entenda que os carboidratos, também chamados de glicídios, de açúcares ou de carbono hidratado, é porque basicamente os carboidratos têm essa fórmula aqui, ó, carbono, uma quantidade de carbono com água, certo? E aí tem o fator N aqui. Basicamente é isso. Por isso que é chamado de carbono hidratado. Mas enfim, uma curiosidade aí. E aí o que acontece? Pensando nessas ideias, o que a gente tem? O carboidrato, ele tem função energética, como por exemplo o glicogênio, que é um carboidrato de reserva energética animal, mas ele também tem a função estrutural, como por exemplo a celulose na parede celular dos vegetais. Então, muitos alunos, o carboidrato é só energia, energia, energia. Não, também pode ter função estrutural. Por exemplo, você tem o açúcar presente nos ácidos nucleicos, que a gente vai falar já já, que é um tipo de carboidrato que ele vai ter função estrutural. Já já a gente vai ver. O que a gente precisa saber sobre os carboidratos? Pessoal, sobre os carboidratos é importante vocês entenderem que eles são a fonte primária de energia. São as moléculas que nós utilizamos para obtenção de energia. Lembra que eu comentei com vocês que os lipídios são moléculas de armazenamento de energia? Então, se eu tivesse, por exemplo, 1 kg de carboidrato e 1 kg de energia, e 1 kg de lipídio, quem teria mais energia? O lipídio, porque ele armazena mais. O carboidrato é uma molécula que é para obter energia rapidamente. Por isso que geralmente é mais difícil você eliminar uma gordurinha acumulada, certo? Então, lipídios, eles têm mais energia armazenada, porque são moléculas de armazenamento. Enquanto aqui, ó, os carboidratos não, tudo bem? Um ponto importante é que os carboidratos são formados por um conjunto de monossacarídeos. Observem a estrutura. O monossacarídeo, ele pode ser chamado de poliálcoaldeído, também chamado de aldose, que são aqueles caras que, se você observar, ó, tem a hidroxila e tem a função aldeído, dupla OH. Ou polialcoolcetona, que são aqueles caras que tem a hidroxila ligada a carbono saturado e tem dupla O entre carbonos. Então, eles vão variar entre essas funções. Ou pode ser um poliálcool com aldeído ou um poliálcool com uma cetona. E aí pode ser uma aldose ou uma cetose. Um ponto importante é que os monossacarídeos, geralmente, devido à sua grande quantidade de hidroxilas, são compostos solúveis em água, devido à realização de ligação de hidrogênio com a água. São compostos polares. Um ponto importante é que esse aldeído, ele pode reagir com outro aldeído do outro monossacarídeo, ou essa cetona com essa outra cetona, enfim. E acontecer reações onde vai ter a formação de um disacarídeo, também chamado de oligosacarídeo, que é essa junção de de duas moléculas ali, de dois mono-mono. Quando você junta dois mono, a ligação que é formada ali é chamada de ligação glicosídica. Lembra lá nas proteínas que a gente chamava de ligação peptídica? Então, aqui nos carboidratos vão ser chamadas de ligação glicosídica. Observe a estrutura. Se você pegar e continuar juntando vários monossacarídeos, você tem, por exemplo, os polissacarídeos, que é, por exemplo, o amido, o glicogênio, a celulose. Dá uma olhada nas estruturas aí. Então, são cadeias enormes, geralmente solúveis em água, devido às interações, ligação de hidrogênio, são compostos polares, beleza? Um ponto importante que você tem que entender aqui é o seguinte: os monossacarídeos de 5 e 6 cadeias, eles podem existir na forma cíclica. Eles podem sofrer uma autorreação dentro da própria cadeia e fechar o ciclo. Observem a imagem. E aí eles convivem tanto na forma aberta quanto na forma fechada. Só que cadeias de 5 e 6 já são mais estáveis. Logo, em soluções, eles tendem a ficar na forma cíclica. Isso já foi uma questão que foi cobrada no vestibular. Os alunos acham, estão acostumados a ver só a cadeia fechada. Mas não, eles também existem na forma aberta. Então, eles vão conviver em equilíbrio. Ora sai da aberta, vai para a fechada e vice-versa. Tudo bem? Então, quando nós falamos a respeito de carboidratos, lembrem-se, são moléculas que têm função energética, porém também podem ter função estrutural. Quando nós falamos quimicamente delas, estamos pensando de funções que têm álcool ou aldeído, ou álcool e cetona. Elas podem existir na forma cíclica ou aberta, quando a gente fala a respeito dos monossacarídeos, que são os monômeros que formam esses polímeros, certo? E o conjunto desses monossacarídeos vão gerar ali pra gente os nossos carboidratos, que
que são os polissacarídeos, que eu mostrei para vocês as estruturas. Belezinha? Bom, então uma vez entendido que os carboidratos são formados pelo conjunto de monossacarídeos por meio de ligações glicosídicas, tendo presente ali as funções álcool, aldeído e cetona, vamos falar um pouquinho para a gente finalizar esse módulo a respeito dos ácidos nucleicos. Presta atenção.